Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espaço Viver Psicologia. Eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre neuropsicologia e abordagem centrada na pessoa. Eu escolhi esse tema para esse vídeo em particular porque não é pouco comum as pessoas me perguntarem: Anita, como que se trabalha com neuropsicologia? Parte do ponto de vista da abordagem centrada na pessoa. Não é só a terapia cognitivo-comportamental que tem condição de trabalhar com esse tipo de conhecimento e esse tipo de área. Eu vou dizer que ao longo da minha trajetória profissional eu recebi várias perguntas como essa, e nesse vídeo vou mostrar para você qual foi o caminho que eu fiz para harmonizar neuropsicologia e abordagem centrada na pessoa. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga, estou fazendo 40 anos de profissão esse ano e desde o início da minha profissão que eu trabalho com a área da infância, da família, mais especificamente no contexto da psicologia clínica. E por isso vim acompanhando muitos processos de desenvolvimento humano, vários ciclos de vida familiar. E essas experiências foram as que na verdade conseguiu me ajudar a integrar conhecimentos que saíam da área da abordagem aparentemente, mas que falam de desenvolvimento humano, para que eu pudesse depois integrar esses dois contextos. Bem, mas por onde eu vou começar? Vou começar pelos meus questionamentos. Quando eu comecei a trabalhar com criança e com desenvolvimento humano pela psicoterapia infantil, chamada na época com bastante frequência de ludoterapia. E sempre investi nas atitudes que a abordagem centrada priorizava. Eu sempre investi na construção de uma relação interpessoal que fosse facilitadora do crescimento humano, mas acontecia que tinha determinados momentos que eu via que nem tudo que uma criança me apresentava era da ordem psicológica, pura e simplesmente, e psicológica como sinônimo de emocional, né? Como sinônimo de teve algumas questões relacionais e essas questões relacionais geraram determinados aspectos emocionais e, como consequência, esses aspectos emocionais geraram questões psicológicas, sim, que trava todo o desenvolvimento. Mas olha o que eu estou falando, né? Quando eu penso na Ludo, eu penso na Ludo como um serviço fantástico para que as crianças, de alguma forma, tenham espaço para se organizarem emocionalmente, entenderem suas emoções frente às experiências da vida, mas fruto das relações interpessoais, diretamente fruto das relações interpessoais. Tá, mas com o tempo eu comecei a perceber que algumas crianças me traziam questões que não eram só fruto de relações interpessoais, não era só fruto do dia a dia, das experiências que as crianças estavam tendo no dia a dia e que geravam tensões ou emoções. Não, era fruto de algumas questões singulares do organismo dela. Bem, na época eu pensei: como que a gente lida com essas questões singulares quando a gente está pensando na abordagem centrada, né, na pessoa? E logo me deparei, não foi difícil de eu chegar a essa conclusão, mas me deparei com a visão da abordagem, que é uma visão organísmica. O conceito organísmico, utilizado, pareado com o de tendência à realização, me ajudou muito a entender que o organismo, ele não é só um organismo psicológico, ele é um organismo que funciona como um todo. Então ali também está contido as suas condições biológicas
bioquímicas e também está contido as suas condições neuropsicológicas, que é do funcionamento do cérebro. Muito interessada pelo desenvolvimento e reconhecendo que algumas crianças tinham dificuldades que pareciam que extrapolavam a possibilidade delas de superarem da forma psicoterápica, me fez, na verdade, me aproximar dessas outras áreas e me interessar, por exemplo, o que levaria uma criança a ter dificuldade de aprendizagem, às vezes de alfabetização muito intensa, se não tivesse necessariamente alguma coisa organísmica envolvida nessa história. Porque muitas das vezes eu não encontrava as questões emocionais, às vezes as professoras eram muito facilitadoras, a família também muito empenhada, mas a criança não conseguia aprender. Dentre outros exemplos, né? Daí me deparei com as condições autísticas e das crianças com autismo, como que elas de alguma forma estavam no mundo com uma condição organísmica diferente e específica e singular. Isso me fez adentrar, parei agora um pouco porque eu pensei nas outras, né? Então, a famosa TDAH e várias outras que muitas das vezes nos fazem pensar, será que é mesmo? Será que existe mesmo ou não existe? Independente de qualquer coisa, me fez pensar que existia uma condição desse organismo que era muito específica e que eu precisava saber mais. Para saber mais, eu adentrei pela área do desenvolvimento humano e naquela época, o cenário que me chamou mais atenção foi a teoria do trio Vygotsky, Leontiev e Lulia. Por via deles, eu consegui descobrir uma neuropsicologia que não era uma neuropsicologia fixada no treino de comportamentos, mas era uma neuropsicologia que me ajudou muito a entender o quanto que o cérebro, o quanto que ele, cada um tem a sua forma de funcionar, cada cérebro tem a sua forma de funcionar e tem a sua dinâmica de aprendizagem, de não só aprendizagem escolar, mas de estar na vida, de aprender experiências. Cada cérebro tem o seu jeito de funcionar. E tinha um livro na época, que ele não estava no português ainda, mas que ele falava de um estudo sobre as dificuldades que as pessoas tinham, que vinham da ordem do funcionamento neuropsicológico e que ele chamou de um estudo de defeitologia. De início essa palavra me assusta um pouco, né? Parece que é uma pessoa com defeito, né? Se a gente for entender pela parte mais literal, mas não. Essa proposta, ela foi uma proposta que harmonizou demais com a abordagem, porque falava do quanto que a gente precisava partir do momento em que o funcionamento neuropsicológico das pessoas estavam e para poder entender como essas pessoas funcionavam na vida e como que esse cérebro estava conseguindo se ajustar às circunstâncias que ele estava vivendo. E ao mesmo tempo uma possibilidade danada de, por via Vygotsky chamava isso de mediação, por via da mediação, ou seja, de recursos sociais, interativos, e aí eu vou colocar pela abordagem relacional, o quanto que por via da construção dessas relações interpessoais seria possível que essas pessoas desenvolvessem esse cérebro, pudesse respeitar o funcionamento desse cérebro mas mesmo assim desenvolver esse cérebro. Então, para mim foi fantástico encontrar a teoria deles, porque ao mesmo tempo parece que eu consegui enxergar que existia um organismo em todos nós e que esse organismo tinha um cérebro que eu normalmente não considerava e não dava importância para ele. Tal o meu foco nas questões emocionais. E mais ainda, que esse cérebro, ele falava de uma forma que ele encontrou de existir no mundo. Então, ele falava de uma harmonia entre o cérebro, entre o organismo dele como um todo, inclusive com as questões psicológicas e a forma que ele estava tendo de estar no mundo.
essa experiência, essa aprendizagem me fez estar com as crianças, produzindo novas experiências, né? Porque daí eu tive condição de estar mais próximo delas, como reconhecendo a integração cerebral. E aí percebi, essa é uma organização minha, que quase que o funcionamento ele tem uma certa sequência quando a gente pensa no funcionamento neuropsicológico. Por quê? Para a gente poder captar o mundo, para a gente poder reconhecer que existe presença e experiência, eu preciso ter atenção, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês e eu preciso de alguma forma ter atenção ao que está acontecendo no meu entorno, e essa atenção ela vai estar pareada com um elemento cognitivo chamado percepção. Então, a atenção me leva a perceber o que está no meu entorno, e a forma como eu percebo o que está no meu entorno vai gerar emoções, vai gerar sentimentos, e que de alguma forma me ajudam a encontrar recursos para poder agir no mundo com a minha condição, do meu jeito, né? Com as minhas possibilidades. E esse trio todo que eu acabei de falar, eu saquei que ele gera memória, né? Porque, se eu estou atenta, eu percebo, se eu percebo, eu enriqueço os detalhes, eu compreendo o que está acontecendo na experiência e, consequentemente, vai me gerar emoções, ações, e eu consigo armazenar numa memória. É uma dinâmica de funcionamento do organismo, numa visão sistêmica, numa visão integral, né? Que fala de um indivíduo no mundo e como que ele está reagindo no mundo. Então, olhando por esse lado, eu diria sim, a neuropsicologia combina muito com a abordagem centrada na pessoa, porque ela é uma forma de identificar e de nos ajudar a reconhecer não só aspectos psicológicos no sentido emocional, como nos salta aos olhos quando a gente está com uma pessoa num processo psicoterápico, as questões que envolvem o funcionamento geral, incluindo do cérebro desse indivíduo, né? Bom, eu não sei se esse vídeo está sendo interessante. Se tiver, e se você achar que essa organização que eu fiz da neuropsicologia for interessante, não deixe de assinar lá, se inscrever no canal, e não deixa também de deixar o seu like. Se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa do que eu esteja falando, porque eu sei que esse vídeo é curto, então não deixa de fazer seu comentário, que eu teria o maior prazer em responder. Bem, voltando, tem uma outra parte nessa história que as pessoas daí me perguntam, tá, mas daí como que tu trabalha, né, considerando esses aspectos neuropsicológicos, se não for pelo treinamento do comportamento dessa pessoa? Daí eu vou dizer, treinar comportamento não é algo que para mim seja muito atrativo. Então, eu não fui uma pessoa que eu consegui me adaptar muito bem a repetições, né? Por exemplo, como a gente treina atenção? A gente treina atenção fazendo com que a pessoa faça vários exercícios de atenção dividida, de atenção concentrada, ou seja, olhando só a parte de estimular o exercício da atenção para que ela fique mais atenta. Eu não consegui me adaptar muito bem a essa versão, porque a sensação que eu tinha era que esses treinos não ajudavam as pessoas a ficarem atentas nas suas vidas, porque parecia que eu estava separando elas, tirando elas de um contexto que era da vida para treinar a atenção, acreditando que esse treino iria dar lá, né, na experiência de vida, na otimização das condições dela na vida. E o que eu vi foi, não funciona. Pelo menos na minha perspectiva não funciona. Então eu precisei encontrar outro caminho, reconhecendo que esse não dava. E o meu caminho foi o caminho da neurociência, ou seja, eu procurei entender muito como que era o funcionamento do cérebro, identificar o que era essa plasticidade, e aí de entender que esse organismo, quando está no mundo, ele está no mundo de uma forma integral. Então, o trabalho que eu preciso fazer com ele é um trabalho que
aproxima as reflexões dele em relação ao que ele está vivendo no mundo, ou seja, ao que ele está vendo que ele está vivendo no mundo. Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma dificuldade de aprendizagem, não adianta eu treinar as letrinhas sem que, de alguma forma, essa pessoa dê conta de reconhecer qual é a dificuldade que ela vê, que ela está vivendo no dia a dia, e que juntos a gente possa encontrar caminhos em que ela se sinta menos desconfortável e caminhando mais com a base do desenvolvimento dela e não com a base do desenvolvimento comparativa, normatizadora, ou não, com um olhar nela. Então, hoje eu diria, o trabalho com a avaliação neuropsicológica envolve sim uma avaliação psicológica bem feita, porque a gente precisa reconhecer o funcionamento dessa pessoa, mas envolve também uma parceria muito grande com essa pessoa para que ela possa nos dizer onde é que está causando maior dificuldade, onde ela sente que ela precisa de alguma forma de ajuda para superar. Então, parte das expectativas dela na vida, parte com o que ela gostaria de estar vivendo, o que ela gostaria de superar. E aí sim, a partir disso, juntos, a gente constrói uma forma de estar no mundo, processando o desenvolvimento dela por via da experiência que ela está tendo e, consequentemente, identificando o que é que esse cérebro, de alguma forma, precisa aprender para poder ir produzindo o desenvolvimento dele, não a partir de um parâmetro de normalidade, mas a partir do desenvolvimento dele enquanto ser humano integral, organísmico e realizador. É um desejo enorme de ajudar as pessoas, considerando os aspectos neuropsicológicos dela e considerando o desenvolvimento desses aspectos neuropsicológicos, mas sem desconsiderar que ela é um ser integral e potente para encontrar um caminho de desenvolvimento do organismo que é dela. Bem, acho que eu vou ficando por aqui, porque acho que já ficou um vídeo grande, né? Mas se você quiser saber mais sobre o assunto, se você tiver interesse sobre isso, eu vou dizer, estou inteira à disposição de vocês. Não esquece de fazer a inscrição no canal, deixar seu like, comente, tire as dúvidas comigo, eu vou adorar. Só para finalizar, eu não sei se você sabe, mas o Espaço Viver criou uma escola chamada Escola da ACP, em que nós temos várias temáticas que são de interesse da psicologia e que falam dessa forma de fazer a ACP, que não é uma forma só específica, né, na psicoterapia ou serviços específicos, mas que abre um leque de relação da abordagem centrada na pessoa com a ajuda do desenvolvimento humano de uma forma geral. Bem, obrigada por ter ficado comigo até aqui e te espero no próximo vídeo.